Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel. É uma passagem bem conhecida, acredito eu, né? E ela tem ali elementos reveladores para a gente entender um pouco mais sobre a escatologia. Antes de a gente entrar nas 70 semanas de Daniel, eu só quero fazer uma referência ao capítulo 2 de Daniel, né, o versículo do 31 ao 45, que ele vai falar sobre aquela imagem das estátuas. Ele vai se repetir depois também no capítulo 7, se eu não me engano, Daniel 7, que vai falar sobre as bestas, porque elas têm uma relação. Por que eu tô falando sobre isso? Porque há uma sequência ali, né, histórica, falar primeiro do reino da Babilônia, depois do reino da Medopécia, depois do reino da Grécia, depois do reino romano. Por último, né, na imagem na revelação da estátua, a gente tem um reino ali de barro e de ferro, que a gente sabe que é o reino do qual o anticristo ele irá surgir. Então a gente sabe que vem um anticristo com características de Roma e com características de Israel. Por que de Israel? Porque a gente sabe que o barro, quando se refere a barro na palavra, está se referindo ao reinado de Israel. Então vem alguma coisa assim, a gente não sabe exatamente como é, mas vem. E do último reino, que é aquela pedra que é arrancada, que destrói a imagem, que destrói aquela estátua, né, que é o reino de Cristo. E só tô falando isso mesmo para vocês ficarem cientes que isso também tem um sentido escatológico, é porque eu não vou me aprofundar nesse tema. E agora a gente vai falar das 70 semanas, que fala sobre reino, a gente falou sobre reino no último vídeo, e a gente ainda está falando de reino agora e reino no futuro. E as 70 semanas de Daniel, ela está referenciada lá no livro de Daniel 9, né? No versículo 13, Daniel lhe diz: "E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza." Por que que Daniel ele se move a fazer aquela oração naquele momento? Porque ele já tinha se passado 70 anos do cativeiro de Israel e ele questiona, ele, Senhor, 70 anos se passaram, já estou há 70 anos na Babilônia. E aí, quando é que o Senhor vai restaurar Israel? E é importante a gente fazer um lembrete, uma parada aqui, uma sinalização. É uma profecia específica para Israel. Vai impactar todos os que estão ao redor, todos os outros reinos. Vai impactar a igreja? Vai. Mas é uma profecia específica para Israel. Então a gente está falando de um cumprimento focado para Israel. A gente vai entender e esmiuçar isso um pouquinho mais. Mas quando Daniel pergunta, ele faz uma pergunta direta: Senhor, Israel, e aí, quando é que vai ser? E Deus, ele responde dentro dessa linha, né? Ele fala, né? Ele traz a resposta fazendo uma comparação com 70 semanas. São 70 semanas, Deus dá o tempo. Só que não é um tempo literal, no sentido de tipo, são 70 semanas seguidas. Não. Cada semana equivale a 7 anos. Então a gente tem no total 490 anos aí a serem cumpridos, a cumprir é o tempo estabelecido para o cumprimento da promessa que a gente vai ver aqui agora no capítulo 24, no versículo 24, perdão. Ele fala, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Então, qual é a promessa? Quais são as 6 coisas que Deus ele diz? Olha, eu vou extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. E aí, lembrando do vídeo anterior, que a gente fala de reinado, o reinado ele precisa de um rei, e a gente está falando do reinado literal de Cristo, essa unção do Santo dos Santos enquanto rei, ela já aconteceu? Então a gente tem alguma coisa aí que ainda está faltando para cumprir toda essa profecia desses 490 anos. Então ele reparte, né, esses 490 anos, essas 70 semanas, em algumas divisões. Em 3 divisões, para ser mais exata. Então ele fala, primeiro, desde a saída da ordem, ou seja, desde quando Artaxerxes determina que o templo ele vai ser reconstruído, vai ser reedificado, ele diz desde a saída dessa ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, né, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então a gente tem desde a primeira restauração do templo até o advento do Messias e a sua subida, assunção aos céus, 69 semanas se cumpriram. 69 semanas, ou seja, 483 anos se passaram. 483 anos. E aí, para ser mais específica no tempo, ele fala, né, na primeira semana, né, nas primeiras 7 semanas, que é o que equivale a 49 anos, vai de 445 a 396 antes de Cristo, que é desde o decreto de Artaxerxes até a chegada de Neemias para edificar Jerusalém. Então, a gente tem aí um primeiro tempo.
Tenha misericórdia, Jesus. Converta meu bairro, esses motoqueiros. E aí a gente tem as outras 62 semanas, que vai de 396 até 32 depois de Cristo, onde a gente tem um período aí de 432 anos, em que a gente tem a dedicação do segundo templo, né? Herodes, ele faz uma reedificação do templo. O templo, nesse templo, ele foi profanado. A gente tem uma visão aí de Epifânio IV, que é uma alusão ao anticristo. Então, o livro de Daniel ele é extremamente revelador sobre as coisas escatológicas, né? Que era uma prefiguração do anticristo. Então, não é exatamente o que eu vou falar agora, mas tudo isso aconteceu dentro desse período, até que Jesus ele veio e ele sobe aos céus. Então, a gente tem aí o fim das 69 semanas. Então, a gente tem 483 anos que já foram cumpridos. E aí ele diz no versículo 26, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Já foi tirado, a gente já viu isso acontecer. E o povo do príncipe que há de vir, aí ele está falando de um príncipe. Que príncipe é esse? É Jesus? Não. Ele está falando do anticristo. Que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, aqui ele está se referindo à última semana. Essa última, uma semana que está faltando, que a gente sabe que equivale a 7 anos. Então ele diz, e ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Então quando a gente fala de uma semana, não tem grande tribulação dividida, não tem período de 7 anos, não é uma semana, é meia semana mais meia semana. A gente sabe que está uma divisão, mas ele se refere a um período de tempo. Então quando a gente fala do pré-tribulacionismo, né, para quem é pré-tribulacionista, sem entrar muito nessas questões, é muito nesse sentido, né? Não sou meso porque a semana é uma coisa só. Mas a gente não vai entrar nesses temas agora não, que a gente não quer divergências. O fato é que é uma semana que está estabelecida, são 7 anos em que o anticristo ele estará reinando. Ele vai firmar um concerto. E aí, o que ele diz? E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, ele sela um acordo de paz. A gente sabe que o anticristo ele vai vir com a falsa aparência de Cristo, né? Mas não é o Cristo, porque ele é o anticristo, ele é totalmente contrário a todos os ensinamentos de Cristo. Então ele vem promovendo uma paz com Israel, uma paz no mundo. O templo muito provavelmente será reedificado. Já há projetos de reedificação do templo. Já tem, sabe, uma movimentação para isso. Como será, não sei. Mas com certeza já há um plano estabelecido, ou haverá um plano estabelecido para que isso aconteça. Vai ter oferta de manjares, vai estar tudo lindo. 3 anos e meio de pura paz, de pura tranquilidade. Até que, na metade da semana, ele manda cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí começa a perseguição, porque ele, aqui segue dizendo, né? E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui ele já está falando da consequência, porque depois dos outros 3 anos e meio de dolorosa aflição, lembrando que a grande tribulação, as dores não vão começar nos 3 anos e meio que o anticristo ficar mal, não. Durante os 3 primeiros anos, 3 anos e meios primeiros, a gente vai falar mais um pouquinho sobre guerra, tribulação no futuro, sobre grande tribulação no futuro, vai haver também muita dor, é um período de grande tribulação. Mas o anticristo ele vai ter uma falsa aparência de bondade nos primeiros 3 anos e meio, e depois ele vai revelar sua verdadeira natureza, né? Vai revelar mesmo para os santos de Israel, para aqueles que acreditam em Deus, a sua verdadeira natureza maligna. E aí, depois desses 3 anos e meio, vem Jesus, né, que é esse reino, essa pedra que destrói aquele reino que foi implantado ali, e o reino de Cristo, o reino de Deus, ele vai ser implantado na terra, visivelmente. Então, essas 70 semanas, elas já se cumpriram, né, delas aí 69 semanas, falta uma semana. Nesse tempo em que essa última semana não se cumpre, o que acontece? Jesus ele separa para si uma igreja. É o tempo que a gente fala que é o tempo da graça, né? Esse tempo é o tempo de apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi esse o tempo que está falando lá em Isaías, né? O ano aceitável. Então a gente está no tempo da graça, a gente está no tempo em que a gente pode apregoar Jesus para que a gente tenha esse reino sobre nós. Então é como se tivesse aberto um parênteses
né? Isso aqui é o que eu vou tratar com Israel, mas nesse momento eu vou abrir um parênteses que serve para Israel também, em que se as pessoas elas aceitarem, elas terão o meu reino dentro delas. Eu dominarei, eu serei o Senhor da vida delas, eu as guiarei por um caminho de paz, de confiança, de bom ânimo, sabe? Mesmo em meio às dificuldades. E aí eu ressalto, porque para Israel, essa última semana é para Israel, o foco é Israel, é tratar com a nação de Israel. A gente viu sobre as alianças, Deus ele não desfaz as suas alianças. Só que toda a terra sofrerá as consequências. A gente vai falar mais detalhadamente sobre alguns detalhes disso, né? Mais detalhadamente sobre alguns detalhes, sendo redundante. Mas ter em vista que há um tratamento para o povo de Israel e, consequentemente, que vai atingir todas as outras nações. Por que o anticristo vai fazer aliança logo com o povo de Israel? Vai reconstruir o templo. Então, não, se não houver um tratamento de Deus nessa história toda. Então é que a gente tenha isso em vista, que a gente está aguardando ainda. Eu não quero viver essa última semana não, viu? Esses últimos 7 anos. Mas haverá, virá. E a gente vai falar um pouco mais na frente sobre grande tribulação. Só para a gente entender esse detalhamento e ler o Daniel meditando assim, dessa forma, pensando toda a questão escatológica que ele traz. Deus abençoe.